Ciao ragazzi! Para você começar a contar sua verdadeira história, não basta você esquecer uma certa situação, ou uma certa pessoa, ou um medo. Isso não fará com que a situação, o problema, seja lá o que for, desapareça da tua vida. O primeiro princípio disto é, se a coisa for boa, você aceita. Se a coisa ocorreu de forma errada, que te magoou, você também tem que aceitar. A característica de aceitar é muito importante. Por isso que existem determinadas pessoas que não conseguem fechar os olhos, olhar para dentro de você e incluir cada pessoa na sua vida. Cada pessoa, óbvio, as pessoas boas e as pessoas que causaram algum mal a você. Então, essa é uma das características uma das práticas do Agnello. Que a primeira é aceitar, é aceitar. E você também se aplica nessa situação como gratitude, gratidão. Se você também, a terceira é um inimigo. Talvez o aceitar que está relacionado aos nossos antepassados, relacionados à parte de sangue, que você não tem controle, ou o inimigo, que foi um conhecido, um colega. Vejam só essas três. E você também, a quarta é o essere, o ser, você se conhecer, a sua identidade. Olha outra aplicação para isso. Interessante. A próxima é a liberdade. Por quê? Você tem que fazer perguntas a você. Você tem que se questionar. E em determinadas situações, que é a outra letra L, que é a lei, que são leis que nos regem. Sim, essa lei que você está fazendo o quê? Você está, quanto mais você odeia, mais ele vem a você. É incrível. É a lei da atração. E a outra, se em determinadas situações você estivesse vivendo o agora, o ora, você já eliminaria se ocorrer uma certa intriga, vamos dizer, com um colega. Se você estivesse vivendo o agora, o momento, e de forma consciente, automaticamente você já pararia o processo e limparia da sua mente. Então, olha só que interessante essa parte de que negar simplesmente uma situação não vai fazer desaparecer. As 7 técnicas do Agnello podem ser facilmente aplicadas aqui. Já comentei essas técnicas, mas olha a importância disso. Mas em muitas situações, aqui vamos comentar em 2 situações, principalmente, do accettare e do nemico, do aceitar e do inimigo. Vamos pegar uma situação de uma pessoa de sangue, de um parente seu, tá? Um pai, uma mãe, um nono, um irmão, seja o que for, de sangue. Se ele é de sangue, você não escolheu seus ascendentes. Em paralelo aqui. Posteriormente, se for um inimigo, vamos supor que for um colega, que você se dava muito bem, que não sei qual o motivo, ele pode ter te logrado, te causado algum mal, sei lá. Então, essa aplicação, tanto do aceitar como do nêmico, aceitar e do inimigo,
Basicamente o processo é o mesmo. Treine sua mente. Simplesmente a sua mente. Aceite. Ah, isso eu não posso fazer, isso é meu ego. Realmente é teu ego, é teu orgulho. Você quer viver uma vida assim? Existem alguns estudos que mostram que essas energias ruins acumuladas causam problemas físicos. Então, existem muitas pessoas em determinadas situações que os problemas físicos são causados primeiramente por problemas emocionais. Então, a primeira parte da cura é a parte emocional. Relembrando a situação aqui do aceitar, então, não negue. As pessoas não conseguem contar a sua história porque elas negam determinadas situações. Se você continuar negando, você não vai conseguir a abertura da sua história. E essa abertura da história é muito importante. Eu não estou falando uma história, eu casei com a fulana de tal, a gente casou no dia 5, hoje faz 15 anos, nós temos 2 filhos. Isso sim faz parte de uma história, mas é uma história muito superficial. É uma história que eu poderia estar olhando para você e estar escrevendo essa história. Mas aquela que está dentro de você, da tua aceitação. Claro que se você for contar a sua história, essa parte de casamento, de festa, de filhos, faz parte sim. Mas o importante dessa história é mostrar situações que você está travado. Que se você não se libertar, você está passando para os seus descendentes. Tem umas pessoas, minha vida é assim, vou deixar, e depois eles que se virem. Ok, até pode ser, você não tem o controle da outra cabeça. Mas para você ver melhor, para você, é interessante. E tem situações na vida que ocorreu um casal. E se a esposa ou o esposo falece? E aí? Se um deles morre, a pessoa não consegue mais viver? A vida dela é única. Naquele momento você está compartilhando a sua vida com os outros. Então agora, por que não compartilhar a sua história com os outros? Que determinadas situações das tuas histórias, que tem situações de outras pessoas que elas não sabem quem tem um problema. Isto que é incrível. O inconsciente esconde. Mas quando você está explanando a sua história, que uma determinada pessoa lê essa história, compartilha, ela vira uma determinada chave na mente dela. E isso muda. Isso é muito interessante. Além de você expor a sua história, que é uma história de vida, essa é uma verdadeira história. Não é uma história de ficção, de uma novela, de um seriado. Olha a importância da sua história. Das tuas conquistas e por que não das tuas derrotas? E por que das tuas derrotas é importante quanto às conquistas? Porque determinadas situações das tuas conquistas, você teve uma sequência, uma técnica que você aplicou para poder conquistar. E a derrota também serviu para isso. Você fez de uma forma que não era para ser feita. Mas quando você expõe isso para os seus filhos, dependendo da idade deles, talvez ainda não aceitem. Mas se estiver registrado, um dia eles vão analisar.
E o caminho para eles vai ser mais fácil. E o caminho para outras pessoas, e por que não? Porque são muitas informações, vai ficar conversando com uma pessoa ou outra, mas se você deixar registrado, quando a pessoa necessitar, ou você registrou, uma outra registrou, um monte de histórias que são histórias verdadeiras, histórias eternas, que na realidade tudo no mundo são histórias. Mas então vamos lá. Primeira coisa, não negue determinada situação. Porque essa situação que você está negando, ela está bloqueando outras partes da sua vida. Vamos pegar algumas situações. Eu tenho uma situação com meu pai. Ok. Treine para aceitar. Eu tenho situação com um irmão. Ok. Treine. É fácil? Não. Mas isso te levará para um outro nível de consciência, de tranquilidade na vida. Principalmente tem situações que pessoas tomam remédios para depressão, ansiedade e não sabem o porquê. Porque eu sou muito ansioso. Mas por que tu é ansioso? Ou porque tu caiu em depressão? Todo mundo vê a consequência, mas o que é a causa? E muitas situações são essas. Você consegue eliminar aceitando a sua mente. Se você conseguir melhorar um pouquinho mais a tua mente a cada dia, você viverá muito mais tranquilo. Você conseguirá obter muitas outras coisas. Se dará muito melhor com as pessoas. Você negar uma situação não basta. Você simplesmente acha que ela vai sumir. Isso não é verdade. Aceite. Mas o processo de aceitação, junto, a situação de... uma outra situação de um inimigo que eu chamo, é uma situação. Tem gente que tem dívidas. Tem dívidas sim. Não tem, desculpa dizer, não tem vergonha na cara que tem dívida. E finge que não tem dívida. Faça esse processo de aceitação. Quando você faz esse processo de aceitação, você começa a tomar consciência e vai sim eliminar essa dívida de qualquer maneira. Vai, pode ter certeza, se você estiver disponível, disposto. Isso faz parte da sua história. E por que negar a sua história? Se você está negando a sua história, você está negando a sua vida. Foi uma outra situação. Eu tenho medo de cobra. Se eu pensar em cobra, treina a sua mente. Se alguém falar em cobra, a pessoa já fica todo... E se não está vivendo conscientemente, fica 2 dias perturbado e não sabe o motivo por causa disso. Foi uma conversa de uma cobra. Sim, tem essas situações. Então treine a sua mente. A situação de uma cobra, faça ela vir na sua mente. Faça ela se enrolar no seu pescoço, você abraçar. O que tem? Elimine isso. Eu tinha um medo tremendo de sapo. Mas esse medo veio lá da minha situação, de onde eu morava. De um banheiro que era distante da casa. E muitas vezes tinha sapo no caminho e sapos até no banheiro. Odiava, eu repelia, me falava em sapo. Eu treinei minha mente. É estranho. Hoje eu pego um sapo feio. Sim, bem feio. E eu passo ele todo no meu corpo, na minha cara, minha testa. Beijo ele. É isso. Estranho? Mas é. Você está trazendo a situação ruim para dentro de você. Está aceitando. Então, ou determinadas situações, você vai saber elencar as situações que está para você. Já mostrei em outros vídeos você elencando, ou no livro Agnello Blue está lá, de você elencar situações
todos os familiares, todos os colegas, e vai treinando isso. Mas é importante ressaltar essa parte do aceitar. Então, a primeira coisa, não nega. Tudo que você negar e repudiar, ele virará contra você. Entenda isso. Mas antes do aceitar, eu estou aqui comentando para você e você vai dizer, tá bom, eu tenho uma ódio do meu colega e eu aceito ele. A situação não é simplesmente essa. Existe um processo. O aceitar que se comenta é o final. Por isso que existiam algumas situações, até minha mãe falava coisas que eu tinha intriga. Aceita e pronto. Não é só assim. O processo é um pouco mais embaixo. Essa parte a primeira parte seria reconhecer. Eu reconheço. Eu reconheço que eu tenho ódio de um colega. Reconheço. Eu reconheço que eu sou devedor, que eu tenho dívida. Eu reconheço que eu dou calote. Eu reconheço que eu odeio a minha mãe, odeio meu pai. Eu reconheço que eu traí. Seja pensamentos, palavras, ou que eu pequei. Eu reconheço. Quando você reconhece, agora sim. Reconheceu, você tem que buscar a situação que está lá. Está lá no seu inconsciente que você não queria ver. Você tem que desintroduzir, retirá-la do inconsciente. E essa maneira de tirar do inconsciente é ser rígido, gritar, se perdoar, falar a verdade, o que você fez, chorar, liberar-se. Faça isso. Após isso, essa é uma parte dolorosa. Após isso, vá e se liberte dessa situação. Se desapegue, se desprenda sutilmente, tranquilamente. Posteriormente vai vir sim o aceitar. Eu aceito essa situação. Vamos pegar a situação de dívidas que eu devo. E eu estou disposto agora, de forma consciente, a eliminá-la. O que você vai fazer, agora o teu cérebro sabe o que você vai fazer. Porque antes você repudiava. Então, não negue a sua história. Isso é importante. Quando você faz isso, seus medos, suas dúvidas vão se eliminando. Olha a importância. Pense. Mais uma vez, não negue absolutamente nada em sua vida. Faça uma lista das situações. Aplique as técnicas do Agnello. É importante. Mas o mais importante que essa técnica do Agnello, porque muitas das situações é ego. Sim, é orgulho. O que é bom dessas técnicas é que você tem que ser vulnerável, estar disposto, primeira parte, e fazer. E você faz elas sozinhas. Aplique. Veja se faz sentido para você. Isso que é importante. O que eu estou colocando aqui são as técnicas que eu elaborei de determinados cursos que eu fiz porque eu precisava. Até o momento eu não sabia que eu tinha um problema. Eu achava que a minha vida era normal, que era assim a vida. Então, essa forma de como foi escrita essas técnicas são simples de aplicá-las. E você aplica elas sozinhas. Faça isso. Se você quiser uma nova transformação na sua vida e que você possa realmente deixar um legado. Um legado que você fez coisas certas na vida, fez coisas erradas
E que se você deixar registrado, vai beneficiar as pessoas. Vai beneficiar sim. Aquelas pessoas, principalmente as novas gerações, vão pegar aquele material e ver, olha só o que eu também estava fazendo e o que eu estava fazendo de errado. Olha a importância de você ser prestativo, da característica do agnello ser prestativo. E um dos sentidos da vida é servir, ser prestativo, colaborativo. Olha a importância disso. Doar. O que você está fazendo? Eu estou doando. Doando. Olha que importância. Você está doando a sua história. Tem gente que vende, olha só, tem gente que vende histórias de ficção. Você vai estar fazendo o quê? Servindo e doando a sua verdadeira história. A história que serve e servirá para teus descendentes, não só teus descendentes, vamos chamar da comunidade, descendentes de italianos. Vamos fazer parte disso. Então pare, reflita. Se você não consegue contar a sua história, aplique as técnicas do Agnello. Alguma coisa vai te liberar. Mas o importante também, ressalto, essas técnicas que eu escrevi, que eu disponibilizei, apliquei para mim e aplico ainda. Eu sei, estou consciente que eu tenho situações que me bloqueio ainda. Tranquilamente. Por quê? Porque eu me questiono. Depois, quando você aplica essas técnicas, você começa a ter a mente aberta, você começa a buscar situações, informações que você se libera. Pense nisso, aplique, busque informações. Essas informações do Agnello, que eu vou dizer, não aplicou para mim. Aplique ela corretamente. Pode ser que realmente não, mas se ela se beneficiar você que acha que precisa coisas mais profundas, você vai conseguir procurar uma pessoa qualificada para melhorar a situação sua. Veja a importância. Isso aqui, as técnicas que eu apliquei, que eu coloco, eu digo que são para principiantes, para pessoas que querem verificar se tem um problema ou não. Fica a dica e não negue. Não negue nada na sua vida. Porque não fará com que desapareça. Mas conte a sua história. Um abração. Tchau.